Boa tarde, boletim informativo no ar pelo canal 15 e pelo Facebook. Hoje, 8 de agosto, vamos aos nossos destaques desta edição. O JR Sub-17 classificada. Nas oitavas de final, o adversário é o AES de Sobradinho. Jogo de ida será no dia 15 na casa do adversário. Projeto Mochileiros na Escola de Aplicação. Alunos conheceram cédulas de diferentes países em atividade interdisciplinar. Hoje tem promoção. Badim, um colono na cidade. Saiba como ganhar um par de ingressos. E ao vivo, a professora da Fevale realiza a tese inovadora sobre direito do consumidor. Fique com a gente! Hoje de manhã, os alunos da primeira etapa do ensino médio da Escola de Aplicação deram continuidade ao projeto Mochileiros, uma ação que tem a ver com a feira de intercâmbio que vai ocorrer dia 14 deste mês no campus 1 e 2. Cédulas das Américas. Esse foi o tema de mais uma das atividades do projeto Mochileiros da Escola de Aplicação, que visa proporcionar conhecimento através das culturas e línguas estrangeiras dos países. Os alunos puderam simular operações de câmbio de 3 lugares diferentes. Os alunos, quando vão fazer essa viagem, ou vão fazer um projeto desses, eles precisam ter a noção do câmbio. Quanto custa ou qual a taxa de conversão do câmbio para o país que eles querem ir, né? E mais do que isso, não só saber a taxa, dicas importantes em relação a não ter dinheiro falsificado, a como se precaver, fazer um planejamento da viagem com antecedência. A ideia não era trazer uma exposição que eles pudessem só olhar, mas que eles pudessem realmente experimentar uma atividade bem diferente da rotina deles, né? Porque assim a gente acredita que o conhecimento vai ser melhor para eles. É extremamente importante eles conhecerem a moeda, né? Porque elas são totalmente diferentes da nossa moeda, né? Do real. Ela varia de acordo com cada país. Dicas importantes para quem quer viajar. É o caso do Matheus. Ele ainda não planejou o roteiro, mas assim que tiver a oportunidade, já sabe o destino. Fazer mochilão, por enquanto, eu ainda não me interesso, mas eu gostaria de ir para o Canadá, que é um lugar que eu acho maravilhoso, gosto muito de frio e eu queria ir para lá para descobrir mais sobre o lugar. Uma forma de agregar novos conhecimentos e reforçar disciplinas escolares em um projeto diferente para os alunos que estão começando o ensino médio. O que mais me demonstrou interesse foi eu pesquisar mais sobre os países e descobrir culturas e lendas e coisas assim. Isso me chamou muita atenção, foi o que eu mais gostei. Entrar no ensino médio já é uma viagem, né? Então, é uma experiência nova, é um início de um ciclo, de uma etapa diferente na vida da pessoa, né, dos estudantes. Então a gente pensou, por que não então mochileiros, né? Uma viagem, uma história diferente, começar uma aventura diferente. O Cristiano e o Adolfo, que vocês viram na reportagem, vão estar presentes na feira de intercâmbio que ocorre no dia 14, na semana que vem, no Campus 2 e também no Campus 1 da Fevale. Então fica o convite para você conferir a feira e tirar dúvidas sobre viagens. E no dia 15, a partir das 2 horas da tarde, ocorre a aula magna dos cursos do Instituto de Ciências da Saúde aqui da Fevale. A aula recebe como convidado José de Jesus Peixoto Camargo, médico que realizou o primeiro transplante de pulmão do Brasil e da América Latina em 1989. A aula magna terá como tema o que é sabedoria. JJ Camargo é médico especialista em cirurgia torácica. Além de pioneiro em transplante de pulmão, foi o idealizador e dirige o Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre. Já realizou mais de 30 mil cirurgias de tórax e tem centenas de publicações científicas, além de já ter proferido cerca de 900 conferências em 22 países. O evento, que é gratuito, acontece no Teatro Fevale. Os ingressos estão disponíveis para retirada até o dia do evento, na coordenação do ICS e na bilheteria do Teatro Fevale. Agora sim, promoção. Quem ainda não foi no link ao vivo no Facebook, agora é a hora. Badim, um colono na cidade. Quem quer ganhar um par de ingressos para o show do dia 12 de agosto? Assista ao vídeo e depois responda a pergunta. Badim, um colono na cidade, conta a história de um atrapalhado colono que tem como missão levar alegria para as pessoas.
Com suas histórias engraçadas e o seu jeitão do interior, Badim atrai o público de todas as idades. E toma uma cuia de mate assistindo o Globo Rural. Às 9 da manhã, pelo menos um da família vai na missa, volta lá pelas 10, os parentes já vão começando a chegar. Isso quando não é aquele jaguara que chega o meio-dia. Daí acorda o piá mais velho que foi no baile. O espetáculo busca também resgatar e manter viva a cultura colonial, além, é claro, de divertir as pessoas. Badim, um colono na cidade, acontece domingo, dia 12 de agosto, às 8 horas da noite. Parece que vão assar uns 5 boi pela quantidade de lenha. Aí já faz uma caipira ou toma umas pingas com buchá. Normalmente tem um tio que é aquele que quer saber de tudo. Fica só gavolando os piá dele. Aí começam a discutir política e não para mais. Daí dá uma reclamada do preço do leite, fala do tempo. Vamos à pergunta? Quem responder primeiro no Facebook leva os 2 ingressos. O personagem Badim surgiu em um áudio do WhatsApp falando sobre situações e lugares de qual cidade? Daqui a pouco a gente relembra a pergunta, mas corre lá para responder. A Fevale promoveu hoje à tarde o 3º seminário Lei Maria da Penha. O evento ocorreu em parceria com o projeto social Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, o NADIM, que integra o Programa de Difusão de Proteção dos Direitos Humanos e com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do município de Novo Hamburgo. O objetivo do encontro foi apresentar a importância da rede de acolhimento estar fortalecida para que se possa dar assistência às mulheres que se encontram em situação de violência conjugal. A cobertura completa do evento você assiste amanhã, 6h30 da tarde, no Boletim Informativo da TV Fevale. Se você fala e quer treinar seu italiano, dia 14 de agosto, o Centro de Idiomas promove a atividade Converse em Italiano com exibição de filme. A atividade vai colocar os participantes em contato com a língua italiana através da exibição do filme Almoço em Agosto, que aborda o Ferragosto, uma tradição italiana. No filme de 2008, Giovanni é um homem de meia idade que mora com a mãe viúva e que enfrenta problemas financeiros. Ele recebe a missão de cuidar de 3 senhoras no popular feriado de 15 de agosto, em troca de aluguéis atrasados. A atividade começa às 19h30 no Centro de Idiomas. La zia non me la sento. Se la porta alla stazione, che devo fare? Stanotte c'ho la notte in ospedale. Me dovresti tenere mia madre, te prego. 20 minuti prima. Sistemas de Informação 15 anos. Hoje você confere o depoimento de alunos que serão profissionais futuros da área na nossa série especial. Eu comecei na Fevale em 2013, agora eu estou no 7º semestre do curso. No início a gente tinha uma visão um pouco diferente do que aprenderíamos. Algumas coisas eu já tinha uma certa noção, mas então com o curso de Sistemas de Informação eu consegui ampliar muito mais qual é que era a minha visão da área de informática. Eu tenho na família alguns programadores e eu decidi tentar porque eu sempre tive curiosidade de programar. E aí eu tinha as opções de ciência da computação e sistemas de informação, e aí fazendo uma análise eu decidi por sistemas de informação. Eu optei pelo curso de sistemas de informação porque ele me dava uma gama grande de disciplinas de algoritmo e de gestão e de mercado, então me deixava um profissional mais preparado para a área da computação. Cadeiras que me marcaram bastante, disciplinas como Engenharia de Software 2, onde se aborda tópicos como Scrum, outros frameworks e metodologias com foco mais no processo da empresa mesmo, não tanto no desenvolvimento, mas como trabalhar com a qualidade do processo. Eu iniciei o curso e eu não trabalhava na área. Hoje eu trabalho na área e com uma base teórica muito boa. Então, eu sempre que eu tenho algum problema para resolver, alguma coisa para desenvolver, eu já sei da onde sair. Eu estou apenas na metade do curso. Eu tive bastante uma carga inicial do curso de cadeiras de disciplinas de algoritmos. Depois houve uma especialização aí mudando paradigmas de linguagem de programação. Aí a gente já parte para
disciplinas de orientação a objeto, depois a gente vê programação para web, programação para mobile, depois a gente pega conteúdos como estrutura de dados e tudo mais. Diferente de outros cursos, os sistemas de informação não têm uma visão só de programação, ele tem também o lado de gerência, de análise de sistemas, tem uma questão mais ampla que não trata só do desenvolvimento de software. Vale a pena, né? O curso vai te dar uma boa bagagem, os professores são bem preparados, tem muitos professores de mercado. As disciplinas hoje, com a modernização do currículo, elas realmente te preparam para o mercado de trabalho. A gente tem muita vaga na área, tem uma carência de profissionais muito grande e cada vez novas tecnologias. Então, o profissional da área ele precisa estar sempre estudando e sempre se adaptando às coisas novas que aparecem. Então, eu acho que é um mercado assim que só tende a crescer. Daqui a pouco, 8 horas da noite, ocorre a palestra Os Desafios no Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Saúde, Segurança, Ensino e Mercado. Gratuita e aberta à comunidade. A atividade abordará os principais desafios e lacunas da atuação profissional na área. Bom, e a gente já tem o vencedor da promoção de Badim, um colono na cidade. É a Janes Dayana Kalman que respondeu a pergunta de qual cidade surgiu o Badim. A resposta correta é Erechim. A nossa produção vai fazer contato com a Janes para que ela pegue os ingressos para o show do dia 12 de agosto aqui no Teatro Fevale. Terça-feira, dia 14 de agosto, Luana Pacheco será a atração da Fundação Sheffield. Ne me quitte pas. A gaúcha Luana Pacheco retorna à Fundação Sheffield na terça-feira, dia 14 de agosto, 8h30 da noite, com o espetáculo Canção Francesa. O repertório promete trazer canções clássicas, além de novos compositores da música francesa. A apresentação é gratuita. Interessados em participar podem confirmar presença pelo e-mail museusheffield@yahoo.com.br ou pelo telefone 3593 6233. Comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, sur ses troublés. Estão abertas as inscrições para a corrida Mostra Tech Fevale Sesc, que acontece no dia 21 de outubro, com início às 9 horas da manhã no estacionamento da FENAC. A corrida conta com percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Sesc, no link esporte/corridas. Agora, futsal aqui no Boletim Informativo, a categoria Sub-17 da UJR Fevale Banrisul está classificada para a próxima fase da competição estadual, as oitavas de final. O adversário vai ser o AES Sobradinho e as expectativas são boas. A UJR teve um bom desempenho na fase de grupos. A primeira partida é dia 15, 7h30 da noite, na casa do adversário. Definitivamente não há o que reclamar do time Sub-17 da UJR. Com um ataque eficiente na fase de grupos, a equipe passou em segundo lugar da chave 1, com 21 pontos. E também foi a equipe que mais marcou gols nessa chave. Ao todo foram 41. E ainda assim, foi por um pequeno detalhe que a UJR não terminou em primeiro lugar. Está dentro dos nossos planos, né? O objetivo é sempre buscar a classificação para a segunda fase. Fizemos uma campanha brigando pelo primeiro lugar o tempo inteiro, né? Não tivemos a felicidade do último jogo vencer a CBF lá. Caso tivéssemos vencido, poderíamos ter ficado em primeiro lugar, né? Então o segundo lugar está de bom tamanho, sim. Foi um resultado esperado. Foi uma fase de muita evolução para nós. A gente, desde o primeiro jogo, vem trabalhando muito forte. A gente queria, desde o começo, almejava ficar entre os 4 no geral. O ponto que mais marcou na nossa primeira fase foi a evolução que o time teve. Tanto como grupo, tanto peças individuais, e foi uma primeira fase de muito bom proveito para nós.
A próxima fase para a categoria Sub-17 é as oitavas de finais. Vai começar o famoso mata-mata. E com uma boa campanha na fase de grupos, o time vai conseguir trazer o seu segundo jogo aqui para o Ginásio Municipal Agostinho Cavazotto. Sempre a equipe de melhor campanha tem esse direito de trazer o segundo jogo no mata-mata para sua casa. Então, nesse momento de oitavas de final, as primeiras 8 equipes, né, têm vantagem de decidir contra as outras 8 equipes na sua casa. E para qualquer equipe não há nada melhor do que decidir um jogo importante dentro de casa, contando com o apoio do torcedor. É que geralmente quando a gente decide na torcida a gente joga muito mais forte, o torcedor joga junto com a gente, ele empurra com o grito e daí a gente consegue ter um desempenho muito melhor dentro de quadra. A professora da Fevale, Ana Paula Ates, produziu uma tese considerada inovadora sobre direito do consumidor, comparando legislações dos Estados Unidos e do Brasil para determinar como os operadores do direito devem aferir a responsabilidade sobre os produtos tóxicos. E é isso que ela vem conversar aqui com a gente ao vivo no boletim informativo, né? Primeiro, professora, parabéns, porque foi uma nota máxima, né? Obrigada. Nessa tese defendida lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, um doutorado sanduíche, como a gente chama no meio acadêmico, né? E bom, para iniciar essa conversa, eu gostaria que a professora trouxesse como surgiu essa ideia de fazer esse comparativo, né? De pegar um exemplo do medicamento de nível mundial, né? Uma substância que estava aí agora recentemente, como a professora já trouxe aqui nos offs, a gente conversando fora da entrevista, foi proibida, né, recentemente em nível mundial, mas que acabou gerando várias transtornos, casos jurídicos, enfim, e que acabou se transformando na sua tese. Primeiramente, boa tarde. Na verdade, o assunto da tese surgiu porque os produtos tóxicos em que eu trabalho na tese, na verdade, qualquer produto, se consumido em excesso, pode ser considerado tóxico, mas os que eu trabalho na tese são aqueles produtos que geram consequências. E essas consequências, muitas vezes, por exemplo, um câncer de pulmão, como o cigarro ocasiona, tem causas múltiplas, que não só aquele produto. Então, o direito brasileiro, apesar de nós termos uma legislação muito avançada em direito do consumidor, o direito brasileiro, hoje, por exemplo, no Brasil, não há nenhuma ação de ex-fumantes considerada condenando as indústrias tabagistas. Por quê? Porque eles dizem que o câncer de pulmão e outros problemas que o cigarro causou, principalmente antigamente que não se tinha o dever de informação, há múltiplas causas, tanto que quem nunca fumou pode vir a ter, né, o câncer de pulmão. Então a minha tese procurou nos Estados Unidos estabelecer qual é a teoria que a gente pode utilizar no direito para se estabelecer esse nexo causal desses produtos que eu chamo de que são perigosos de uma forma exagerada. Não há nível seguro para a utilização desses produtos. E neste caso, a legislação dos Estados Unidos ela é mais forte, contundente do que a brasileira? Na verdade, lá nos Estados Unidos, por exemplo, vou dar alguns exemplos de produtos, até para o pessoal que está assistindo o programa se inteirar. Exemplo 1 do cigarro. Lá existem algumas decisões favoráveis aos fumantes, principalmente quando os fabricantes não informavam sobre os malefícios do cigarro. No caso do Vioxx, do medicamento Vioxx, lá os julgadores entenderam que faltou uma diligência por parte do fornecedor, uma diligência maior em acompanhar as pesquisas científicas, em ele mesmo prover essas pesquisas com os mais altos experts da área, peritos. E no caso do amianto, desde o início da década de 90 já foi banido totalmente a nível mundial nos Estados Unidos e aqui no Brasil somente veio uma decisão ano passado do STF. E o Vioxx, ele continha amianto, né? Não, o Vioxx ele era um medicamento que foi prescrito para principalmente problemas de artrite,
Um anti-inflamatório, um anti-inflamatório. Né? E ele acabou sendo proibido em 2004 aqui no Brasil, em todo o mundo, até por iniciativa do próprio fabricante. E aí vem o encontro dessa situação que o fabricante não fez todas as pesquisas devidas para que o produto fosse oferecido ao consumidor. Exatamente. Na verdade, a Merck tirou o produto de circulação do Brasil. Eles dizem que eles tiraram de forma voluntária, mas claro que lá nos Estados Unidos eles já tinham retirado do mercado há mais tempo, porque se observou que o risco daquelas pessoas que tomavam Vioxx, o risco de contrair, por exemplo, embolia e ataques cardíacos era bem maior do que o normal da população. E uma das questões que para mim foi a chave também da tese, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que lá nos Estados Unidos eles já têm uma teoria sobre isso. E hoje, como é que a gente pode então estabelecer esse nexo causal? Por exemplo, estou exposta a um produto, né, como nanotecnologia, que existem estudos toxicológicos que são feitos em animais ou in vitro e que já existem dados que animais causam consequências danosas. Hoje, para o direito, para se estabelecer esse nexo causal, o direito aceita somente os estudos epidemiológicos, que são aqueles estudos feitos com pessoas e não com animais ou in vitro. Só que quando, em função da ética médica, quando se tem alguma suspeita de que um produto pode causar algum dano à saúde, você não pode fazer esses estudos em pessoas. Qual é a solução para isso? A solução é, primeiro, o novo Código de Processo Civil trouxe agora em 2015 um escrutínio muito maior por parte dos juízes e dos advogados em escolher o perito. O perito tem que ser especializado na área, ele deve exemplificar na sua perícia qual foi a metodologia que ele utilizou e deve-se também utilizar o que é chamado de diagnóstico diferencial, ou seja, exemplo, câncer de pulmão, quais são as causas possíveis? Então a gente deve pegar este consumidor e este perito ou médico deve identificar ou excluir uma a uma dessas causas possíveis até que somente uma reste. Então, essa questão da prova tem que ser melhor trabalhada e esse diálogo com a ciência nos processos em geral também. Por quê? Porque nós tínhamos até, antes de 2015, um médico, por exemplo, cirurgião geral ou médico que não especialista, poderia fazer um laudo sobre alguma doença que necessitava de uma especialidade médica específica. Então, esse diálogo do direito com a ciência tem que se aproximar. E uma questão que eu também gostaria de chamar a atenção é que os fornecedores, cada vez mais, não bastam eles vir ao processo e dizer, olha, a ciência na época não conseguiu identificar as consequências. Eles devem mostrar que foram diligentes e foram atrás com os melhores peritos, os melhores médicos disponíveis no mercado e que eles foram diligentes em tentar informar o consumidor. E como que a professora considera que, depois dessa explanação da sua tese, nota máxima, enfim, pode contribuir realmente para uma maior segurança, né, do consumidor ao consumir um produto, principalmente medicamentos, né, nesse sentido dessa avaliação que tu fez sobre o âmbito do direito? Eu acredito em duas questões. Primeiro, não é só o direito de informação. Além do fornecedor informar, nós temos que trabalhar cada vez mais como informar. Como que essa informação pode chegar ao consumidor, que no Brasil, se a gente for pegar a maioria dos consumidores brasileiros, são consumidores muitas vezes, inclusive, grande parte analfabetos. Será que um símbolo, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo dos transgênicos. Será que todo mundo sabe que aquele T numa pirâmide significa transgênico? O que é transgênico? O que causa? Então, me parece que o dever não é só informar, mas como informar para que esse consumidor entenda. Me parece que a saída é, primeiro, cada vez mais este fornecedor ser diligente nessas pesquisas, os juízes e os advogados conseguirem fazer esse diálogo com a ciência e, terceiro, informar
e estabelecer esse consumidor de informações para que ele possa escolher o que ele está consumindo ou não. E só para a gente finalizar, professora, esse não deveria ser um papel também do profissional que está fazendo a prescrição desse medicamento? Tem uma vez que a gente teve o caso do Vioxx, que foi um dos seus estudos, que era um dos medicamentos mais vendidos no Brasil na época, quando ele foi proibido, com cerca de 500 mil caixas mês. Então, existia toda uma classe médica que estava oferecendo esse produto ao seu, claro, confiando, obviamente, no laboratório, né? Mas então também é uma junção, né, de fatores. Né? Na legislação brasileira, o médico, ele tem um papel de informar os riscos que ele conhece. Depois veio a público que os médicos também não tinham esse conhecimento que o risco era tão alto. Mas algo que eu gostaria também de chamar a atenção é que, por exemplo, a nanotecnologia, que hoje está sendo aplicada em cosméticos, em raquetes de tênis, em roupas, já existem estudos avançados em vários países, inclusive no Brasil, somente em animais e in vitro, que causam consequências danosas à saúde humana. E poucos consumidores sabem disso. Essa informação ainda não é passada, porque daí eu posso escolher, eu tenho esse livre-arbítrio de escolher se eu quero ou não consumir aquele produto. Bom, é um assunto que dá muito tempo de entrevista ainda, porque o nosso tempo é curtinho, está acabando o nosso tempo do boletim informativo, mas eu agradeço a sua presença aqui. Eu acredito que a gente possa muitas vezes ainda tratar sobre esse assunto do direito do consumidor, principalmente produtos tóxicos, que é o que a gente realmente não tem conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade para tecer esses esclarecimentos aqui no programa da TV Fevale. Nós agradecemos, professor. Obrigado mais uma vez. Bom, esse foi o boletim informativo de hoje. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail tvfevale@fevale.br. Amanhã a gente volta, sempre 6h30 da tarde. Tchau, tchau.